Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Estou de volta aqui para poder fazer a aplicação das retículas nessa 10ª página e também colocar as sombras e fechar a arte final. Eu estou bem animado porque há algumas semanas o grupo que eu tenho com meus amigos Marquinhos e Tadeu, eles dois começaram uma discussão sobre recursos dentro do Krita, né? E eles chegaram a debater a respeito da questão de utilização de máscaras de filtro, né? E recursos não destrutivos em camadas. O Marquinho é um amplo defensor desse tipo de recurso. Eu acompanhei a discussão, aí acabei fazendo um teste numa ilustração que eu fiz para o trabalho de máscara de filtro. Fiquei bem animado com a possibilidade de facilitar um pouco o meu trabalho aqui com os quadrinhos de pano. E eu meio que quebrei a cabeça porque eu queria ter a possibilidade de não ter que ficar aplicando os efeitos das retículas toda vez que eu tivesse que fazê-los. Já tivesse uma coisa já pré-configurada, mais fácil de fazer. E aí eu acabei fazendo o seguinte: eu vou até soltar aqui a área acoplável de camada, só para poder ver com mais facilidade. Vou pegar aqui. E aí o que eu fiz? Eu criei um grupo de camadas chamado retículo, né? Veio outras coisas que não tem nada a ver. Deixa eu deletar essas camadas aqui. Eu vou deletar aqui. Essa é do outro arquivo. Mas tudo bem. Então eu tenho essas retículas: leve, 5 leve, 5 médio, 8 médio, 8 escuro. São as retículas que eu geralmente utilizo em pluma. E aí eu consegui fazer a aplicação, por exemplo, da cor, e a essa cor cinza, né, aplicado o filtro de meio tom que gera a retícula, e um outro filtro de máscara de transparência que dá a possibilidade de você fazer o recorte sem destruir efetivamente essa aplicação desse preenchimento aqui cinza. Então, como é que isso funciona? Eu vou vir aqui, por exemplo, cabelo eu utilizo o 8 escuro. Então vou ligar aqui o 8 escuro, deixar ligado, e aí ele aplica o 8 escuro na página toda. Só que eu não quero na página toda, né? Eu só quero aonde está o cabelo dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vim aqui em máscara de transparência 1 e nela eu vou aplicar a minha seleção, né? Então vamos primeiro fazer a seleção só para vocês poderem ver. Vou voltar aqui com a caixa para cá para facilitar um pouco a minha vida. E aí, como já está selecionado aqui, né, a máscara de transparência no 8 escuro, eu vou primeiro fazer a seleção. Eu vou vir aqui, vou até desligar um pouco essa camada só para facilitar a minha vida. Mas eu vou vir aqui e vamos lá. Fazer direitinho aqui, selecionar direito. Esse daqui, como não fiz o fechamento lá embaixo, né, eu vou ter que fazer manualmente a seleção. Vou só fechar esse pedacinho aqui. E aí, nesse método, o que acontece? Você já tem a retícula aplicada no papel todo. E na verdade você só vai recortar o que você não precisa. Então você tem que ter uma uma lógica de exclusão. Então, por exemplo, estou fazendo aqui o cabelo dela e eu tenho que fazer, e aí é importante fazer todas as seleções antes. Não dá para fazer as seleções depois, não. Primeiro esse cabelo dela aqui e aqui. Então vamos fazer essas seleções primeiro. Aqui eu já vou fazer uma seleção de edição. Tem que tomar cuidado para não perder a seleção, né? Vou vir aqui, vou fazer
Às vezes eu faço seleções menores, mais curtas e vou adicionando. O importante é clica, ele tem negócio que você, na hora que você fecha a seleção, você tem que estar com o shift pressionado. Ele precisa estar ao longo ele precisa estar ao longo de todo o traçado, né? Por exemplo, ó, o tração aqui está sem o shift ligado, mas na hora que eu vou fechar, o shift tem que estar ligado. Ah não, tem que estar ligado desde o início. Não, eu achava que era só no finalzinho. Não, tem que estar desde o início. Ok. Então, enquanto você está fazendo a seleção, você tem que estar com o shift pressionado. Acho que deve até dar para modificar isso nos atalhos, né, nas configurações, mas como é uma seleção pequena, o status lá de cima também está selecionado, tá? Só falta esse pedaço aqui. Shift ligado. Aqui. Tem um pouquinho de paciência, né? Porque é uma coisa que faz diferença na hora que você termina o canal. Aqui. Aí aqui eu acabo fazendo uma seleção mais simples. Eu vou usar esse outro modo de seleção poligonal. Aqui eu vou tirar esse canal. Eu vou usar a subtração, só para tirar esse pedacinho aqui. Ainda tem outro pedaço aqui embaixo da obrigatória. Então o que eu tenho? O que aconteceu aqui em cima ainda é engraçado. Não perdi não. Aqui sumiu, não tinha selecionado. Ok, vamos lá. Mais um aqui. Isso. O grupo não está editável. Engraçado. Engraçado, eu não entendi agora porque não deu. Vamos lá. Aí aqui já selecionei, certo? Vou ligar aqui novamente o 8 escuro. E o que acontece, né? Eu estou com as seleções aqui, eu vou dar um Ctrl Shift I, que ele inverte a seleção, e aí eu vou excluir tudo que está fora disso daqui. E aí, voilà. Né? Quando eu faço o recorte, eu destruo essa daqui, fica realmente, eu não tenho como retornar. Até tem como retornar se eu criar uma outra camada de transparência. O 8 escuro aqui, ó, ele ainda permanece, mas a camada de transparência ela consegue fazer a seleção que eu acho que é importante para poder fazer a retícula, tá vendo? Aí o que eu consegui fazer, então aquele trabalho que eu tinha de fazer a seleção, aplicar o filtro toda vez, eu não vou ter mais, né? Vai ficar bem mais simples. Essa camada retícula vai ser uma camada que eu posso copiar para um outro arquivo novo, né? Eu tentei importar direto como um arquivo dentro do Krita, mas ele só importa como se fosse uma imagem chapada. Então você realmente tem que copiar e colar de um arquivo para o outro a camada, né? Não tentar importar. Talvez no futuro eu consiga uma maneira de resolver isso, mas por enquanto não rolou. Mas eu fiquei bem feliz. Essa página vai ser uma página bem mais rápida para poder arte finalizar por conta disso, porque eu vou selecionar os tipos de retícula, e esse método ele se parece muito mais com o método de aplicação de retícula manual, né? Que você aplica aquela película de retícula em cima da parte, você vai recortando o que você não precisa, né? Então fiquei bem satisfeito. Acho que as discussões do grupo que eu tenho com o Marquinhos e Tadeu é legal, porque vira e mexe surge uma coisa bacana para poder se aprender,
né? E aí eu acho que isso vai facilitar bastante o meu processo de trabalho, tanto com pluma quanto outras coisas que eu venho a fazer. Nesse podcast eu vou estar apresentando alguns artistas que eu andei tendo contato. Vou falar também de um podcast que minha esposa me apresentou, que é o História em Meia Hora, né? É um conteúdo bem bacana mesmo. Eu venho procurado algum podcast para poder completar, né, a lista de podcasts que eu acabo ouvindo ou trabalhando ou até também no transporte quando eu vou para o trabalho. E geralmente minha esposa traz algumas recomendações muito bacanas. E aí eu tive contato com o História em Meia Hora, que é um podcast que consegue trazer uns assuntos bem interessantes, né? E são bem emblemáticos, por exemplo, o Iluminismo, Segunda Guerra Mundial, e ele dá uma boa resumida em 30 minutos. Ele é feito pelo professor de História Vitor Soares, e o Vitor tem uma característica que ele consegue fazer uma síntese de assuntos tão complexos em muito pouco tempo. Então acho que é o tipo de coisa bem bacana, né? Porque você consegue ter um material de referência para poder consultar, e é fácil para poder passar para alunos, é fácil para passar para pessoas que queiram saber mais a respeito do assunto, até para mim mesmo. Então tenho aprendido bastante com o Vitor, e eu acho que ele faz esse podcast num formato bem fechadinho e é bem responsável o trabalho que ele faz lá. E aí, procurando mais material que o Vitor estava desenvolvendo, e também tem um podcast que se chama História para os Brothers, que é um podcast mais descontraído. Esse podcast História para os Brothers tem até um canal também no YouTube, isso facilita bastante. E ele faz junto com o Alexandre Niquel. E é um podcast onde eles pegam assuntos diversos, às vezes coisas bem engraçadas, e sempre com essa coisa do foco na história, de alguma personalidade, de algum fato, de alguma outra coisa, e eles conseguem ter uma conversa bem descontraída. O Alexandre ele traz um movimento caótico para a discussão com o Vitor. O Vitor tenta trazer as informações e o Alexandre sempre dá uma dinamizada no programa, né? Até assumindo um pouco o papel do telespectador, né? Nos questionamentos que ele faz para o Vitor. Então eu gostei muito, sabe, desses dois conteúdos. Eu acho que vale muito a pena ter contato, colocar na sua playlist de podcast. Eles estão disponíveis nas plataformas de podcast, né? Amazon, Spotify, e em especial para o História para os Brothers, né? Ele tem essa versão também no YouTube que facilita bastante. Você pode assistir vendo televisão. Eu e minha esposa geralmente assistimos juntos e a gente dá muita risada e se diverte bastante. Então eu deixo essa dica aqui para vocês poderem conferir depois. O destaque da semana vai para Kika Carvalho. Ela é uma artista negra que eu tive contato através dela pelo Instagram, e ela é graduada em artes visuais da Universidade Federal do Espírito Santo, e ela começou a sua trajetória com 17 anos. E aí a Kika tem um trabalho fabuloso, né, que de empenas e de outros elementos, fachadas, e acaba que ela tem um traço muito bem conciso, bacana, robusto. A utilização da cor azul nas obras dela é uma coisa que é sempre recorrente e acaba criando coisas muito bacanas, né?
E a inserção dessas peças na paisagem são muito legais. Então acaba que também trabalha um pouco o contraste do azul com o amarelo, com as outras cores. Então é o tipo de coisa que me agrada bastante. E sempre focando em pessoas negras, com diversos tipos de corpos e idades, e uma diversidade bem grande. Então, se vocês tiverem oportunidade de procurar a Kika Carvalho no Instagram, acompanhar o trabalho dela, uma recomendação que eu deixo aqui, e é bem bacana mesmo. Um outro artista que eu já conheço há mais tempo, eu queria só dar um breve destaque, é para o Carlos Ruas, né? Ele faz um trabalho no quadrinho dele que é Um Saco Qualquer, onde ele aborda a questão dos deuses, a questão de religião, faz várias discussões, são tiras sempre rápidas e com um subtexto muito inteligente, muito cuidadoso e muito respeitoso, né? Ele acaba trazendo algumas questões bem legais. E a semana eu acabei esbarrando, né, com um novo produto que ele tem lançado no site dele, que são as pelúcias dos orixás. E acaba que o trabalho dele, né, faz uma abordagem da religião de uma maneira que você consiga conhecer mais esses deuses, né, entender que existem diversas visões do mundo. E eu achei que as pelúcias dos orixás estão bem bacanas. Já tinha feito uma pelúcia do Deus, né, e do Lucy, mas agora ele está avançando para fazer pelúcia dos demais deuses que ele aborda nas tiras dele, e os orixás estão aparecendo agora. Então é uma coisa bem bacana e eu gostaria de deixar esse destaque. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e se cuidem, tá certo? Fiquem bem, aproveitem bastante o tempo com as suas famílias, né? Se divirtam, trabalhem, né? Um abraço.